Boa noite. Estou vendo caras conhecidíssimas que estavam sumidas aí, mas que voltaram. Quem está vindo pela primeira vez? A senhora quer se apresentar para o pessoal, por favor? Me chamo Gina, Gina. De onde a senhora é, Gina? eu frequento o Thiago Maia. Ah, frequento o Thiago Maior. Seja bem-vinda. Muito bom. Mais alguém? Você? Meu nome é Camille, prazer. Eu tenho 23 anos, é a primeira vez. Nunca fui nenhum. Primeira vez? Ah, seja muito bem-vinda. Você já veio já, né? Não. Não? Meu nome é Larissa, tenho 24 anos, é a primeira vez que estou. Também? Sejam bem-vindas. Mais alguém? Não, né? Então, nós vamos fazer a nossa prece inicial, que o João Pedro vai orar em nome de todos nós, e depois prosseguimos com o estudo da noite. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus, nós todos nos reunimos aqui nesta noite, sempre, Mestre, agradecendo pela bênção de estarmos aqui em Teu nome, sempre, Jesus, implorando a Tua presença aqui conosco, e sempre, Mestre, implorando de joelhos espiritualmente, para que os nossos corações queimem diante do Teu Santo Espírito aqui em nosso meio. Mais uma vez, Jesus, nós queremos o Teu auxílio, abrindo as nossas consciências, abrindo os nossos corações para a compreensão de que hoje nós temos aqui no Saber Amar um educandário das nossas almas, com a finalidade de burilamento dos nossos espíritos, para o futuro glorioso ao Teu lado, Senhor. Nós queremos, Jesus, sempre que passarmos por testemunhos maravilhosos como este de Chico Xavier, entender que é amando que nós construiremos a nossa redenção espiritual e o Teu reino em nós, por nós e dentro de nós. Esse reino, Jesus, de paz, sabedoria, felicidade, contemplação, em que nós, Mestre, estaremos ao Teu lado, como o Senhor já está sempre ao nosso lado. E nós cremos muito nisso, Jesus, como nós cremos no fundo dos nossos corações em todos os Teus postulados. E é por isso, Jesus, que nós te pedimos o auxílio para aprender a amar aqui na terra, sem esperar nada em troca, porque nós cremos, Mestre, e sempre temos dito isso, que amar é, acima de tudo, serviço ao próximo. E nós queremos, Jesus, no trabalho cristão, na senda do cristianismo aqui no nosso planeta, te encontrar a tua face, Mestre, em todo sofredor, em todo aflito, em toda pessoa que chora, e compreender, Jesus, que os sofredores da terra são a eles da misericórdia, Mestre, ainda muito pesados. Agora, se estão pesados os nossos débitos, Jesus, e se o caminho é longo, nós te dizemos aqui, Senhor, que inesgotável é a nossa esperança, no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. E é sobre essa pedra angular, Jesus, que nós queremos construir as nossas vidas. Então, por favor, Mestre, permita que nós tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração aberto para compreender a tua verdade. E assim, Jesus, querendo mais esta noite, mais uma vez, nós nos ajoelhamos espiritualmente, lembramos da tua linda e santa imagem e te dizemos, orando a Deus, os autores, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Nós chamamos muito, Mestre, ser conosco aqui, agora, no estudo e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe, né? Bom, nós vamos dar continuidade, já a palestra de hoje é a terceira parte do que nós selecionamos sobre
o relacionamento do Carlos e da Márcia Bacelli com o Chico Xavier, e hoje nós vamos incluir também o nosso querido Adelino da Silveira, da cidade de Mirassol. Tá certo? Primeiro, dando sequência às fotos aí do Bacelli, nós estamos vendo aqui o Bacelli com a mãe dele, antes, naturalmente, do desencarne dela, o Chico, e ficou com aquele probleminha, peraí, deixa eu tirar a transição aqui. Alguém sabe tirar a transição? É. Eu tiro aqui. Tirar aqui. Deixa só o mouse aqui. Hein? Deixa só o mouse aqui. Aqui? Tá. Você preferiu o Windows mil vezes e PowerPoint Shadow, né? A da Microsoft. Pronto. Problemas técnicos. Então, aqui nós estamos vendo a família de Bacelli, né? A Márcia com os 2 filhos e o Chico na casa de Bacelli, as 2 crianças ainda, né? E a gente tem fatos muito interessantes da vida deles, por exemplo, quando ela desencarnou e o Bacelli estava com muita dificuldade, ele e os irmãos, para proceder a toda aquela questão, né, de procurar velório, procurar funerária, arrumar caixão. Eles estavam numa situação difícil, não tinham dinheiro para fazer isso. Aí o Chico chega para visitar a família, de inesperado. Chega, claro, a família toda se emociona muito com aquela visita inesperada, e o Chico pede licença para conversar com o Bacelli. Bacelli era o irmão mais velho, em separado, e eles vão até um quarto. O Chico tira um envelope do bolso, né, interno do paletó e fala com ele: olha, você não fala com ninguém, mas aqui está o dinheiro para você comprar o caixão, fazer o enterro e o velório de sua mãe. Então, aí são esses exemplos do Chico que comovem, né? Do nada ele vem e assiste aquela família na hora de maior dor, de maior necessidade. Aqui eu fiquei de contar esse caso. Nós estamos vendo aqui o João Nunes Maia, o médium, João Nunes Maia com o Chico e a famosa pomada Vovô Pedro, né? No final da reunião passada, eu perguntei a vocês se eu já tinha contado esse caso. Vocês falaram que não. E para mostrar também a mediunidade. Tá, ajuda aí. A mediunidade do Chico e a capacidade mental, porque não é só mediunidade, é a questão anímica também do médium, potencial mental do médium Chico Xavier, da pessoa Chico Xavier, sem contar a questão da mediunidade. Então, em determinado dia, como eu contei a vocês, lá no Grupo Espírita da Prece, depois que o Chico psicografava todas as mensagens
consoladoras, não é, para as famílias que iam buscar notícias de seus entes queridos. E eram mensagens longas, de 130, 140, 160 páginas. Durante a noite e a madrugada, ele psicografava em torno de 10 mensagens. Então, 10 famílias recebiam aquela consolação e depois fazia-se a prece final. Geralmente, o espírito de Emmanuel, ou Bezerra de Menezes, ou André Luiz, ou Meimei, ou Maria Dolores, escreviam a mensagem final, o Chico lia, encerrava-se a reunião com a prece, e a partir daí o Chico ia receber todo mundo que estava lá no centro, fazia uma fila, eles passavam, ao contrário daqui que o passe é antes, lá o passe era depois. Eles passavam pela sala de passe, tomavam o passe, saindo da sala de passe, o Chico ia abraçar um por um, e às vezes trocava um dedo de prosa e tal. Nós ali na mesa, para nós era a melhor hora, porque enquanto o Chico abraçava uma ou outra pessoa, ele conversava conosco, contava os casos da espiritualidade, ele sempre muito, com um bom humor muito grande, não é? Trazendo, até mesmo fazendo piada do próprio sofrimento, a gente acabava rindo. E esses eram os momentos mais descontraídos e mais valiosos, inclusive os momentos que eu contei a vocês que o Bacelli anotava aquelas frases inesquecíveis, aquelas pérolas que o Chico contava. E nesse dia, então, os assuntos eram variados, porque ele falava de todos os assuntos, da vida espiritual, dos espíritos amigos, casos de obsessão, casos de desobsessão, não é? Casos da vida, casos da morte, casos que ele tinha vivido. Então os assuntos eram muito diversos. Chegou um dia, uma noite, a madrugada, né, de um novo dia, e toda a conversa versou sobre a pomada Vovô Pedro. Toda hora alguém perguntava uma coisa com o Chico. Como é que faz isso? Como é que usa a pomada? Quem que trouxe a fórmula da pomada? Ele explicava, foi o João Nunes Maia. E o assunto foi rolando. E o Bacelli estava impaciente, porque ele estava careca de saber do assunto da pomada Vovô Pedro, que a gente conhece, não é? E ele foi ficando impaciente. Ele pegou a Márcia e falou com ela, vamos embora, porque o assunto não vai sair da pomada Vovô Pedro. Aí a Márcia disse, mas por que nós vamos sair? Eles foram saindo até o carro deles, lá na avenida, em Uberaba, e a Márcia, então, questionou o Bacelli, mas Bacelli, por que a gente não fica até o final da reunião? O Chico está falando sobre a pomada Vovô Pedro, e você não quer saber mais sobre a pomada Vovô Pedro? E ele virou-se para a Márcia e falou assim, eu não quero saber, eu não sei, e tenho raiva de quem sabe. Né? Isso passou, eles entraram no carro, foram embora para casa, e o Chico ficou lá na reunião contando sobre a pomada Vovô Pedro. Né? Na semana seguinte, uma semana depois, ninguém falou no assunto, aí aconteceu a mesma coisa, a reunião terminou e as pessoas faziam perguntas ali, quem estava ali na mesa, né? Uma das pessoas virou-se para o Chico e disse assim, Chico, é verdade que você lê o pensamento dos outros? Aí o Chico assim, bom, não é bem assim que eu tenha capacidade de ler o pensamento dos outros, embora uma parte aqui é verdade, não é? Mas assim, acontece que pela afinidade, as pessoas mais próximas que estão trabalhando conosco, pessoas da família, tudo é natural que a gente capte alguma coisa. Por exemplo, aí ele falou assim, por exemplo, o Carlos e a Márcia Bacelli. Aí diz o Carlos que ele ficou lívido, né? Semana passada, aí o Chico dá a lição, né? Nós estávamos conversando sobre a pomada Vovô Pedro e a Márcia perguntou a Bacelli lá na rua o que ele achava da pomada Vovô Pedro. E ele respondeu assim,
eu não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. E aí foi só risada, né? E todo mundo olhou para o casal. É verdade? Eles, é verdade. Então era um perigo, gente. A gente pensar perto do Chico era um perigo, né? Aqui, quando o Bacelli veio lançar a sequência do que seria o livro O Evangelho de Chico Xavier, que nós, da editora Vinha de Luz, lançamos com o livro com o nome Chico com Você, não é? Aqui na casa de Chico Xavier. Este é o livro que nós temos aí, que são anotações, deixa eu chegar perto aqui, são anotações justamente dessas frases que o Chico falava ali no final da reunião do Grupo Espírita da Prece. Outros livros que o Bacelli vai escrever sobre a mediunidade do Chico, além daqueles sobre os quais já falamos semana passada, tem Na Oficina da Fé, um livro muito importante. Chico Xavier, Só Mediunidade, Casos da Mediunidade de Chico Xavier. Esses livros que eu estou citando, gente, eu estou recomendando, né? Nós não temos aqui, nós só temos aqui os da Vinha de Luz, mas esses também são extraordinários. O livro Histórias e Sábias Lições de Chico Xavier. Hilárias. Desculpa. Hilárias e Sábias Lições de Chico Xavier. Que, como eu disse aqui, o Chico tinha muito bom humor, né? Ele sabia muito bem lidar com todas as situações da vida com bom humor. Apesar do sofrimento, apesar das lutas, ele sabia nos mostrar essa saída com bom humor. E Bacelli reuniu algumas dessas lições nesse livro. Aqui já são os livros que Bacelli recebeu do espírito do Chico Xavier, depois que ele desencarnou, não é? O primeiro foi O Espírito de Chico Xavier. Esse aqui que eu gosto demais, Doutrina Viva. Esse aí é Chico mesmo, porque é impressionante como a gente reconhece o espírito do Chico Xavier através da psicografia do Bacelli. No meio espírita, fora aqui de Minas, né? Se o Chico já teria feito comunicações. Muitas, né, gente? Só que não precisa de muita perquirição a respeito. Basta saber com quem que ele convivia aqui na Terra, não é? Naturalmente, ele continua convivendo com as mesmas pessoas depois da desencarnação. Sim. Mas então, porque tem vários lugares que falam, que recebem, então, os que realmente teriam recebido são as pessoas próximas. Eu te pergunto, você, desencarnando, você vai se comunicar com pessoas desconhecidas? Não. Você vai procurar as pessoas com as quais você convive. É uma questão de lógica, não é? Esse livro, Chico Xavier Responde. E aqui nós temos uma foto lá no Grupo Espírita da Prece, Carlos e Márcia Bacelli, ao lado do Adelino da Silveira. Esse é o nosso Adelino da Silveira, grande amigo de Chico Xavier, a partir de 1969. E eu trouxe uma colinha aqui, porque eu achei esse caso extraordinário que o Adelino nos conta. Eu pedi a ele para nos contar. Só um minutinho. Como foi que ele conheceu o Chico, né? Aí ele tem essa... Ele fundou, gente, na cidade, ele é natural da cidade de Mirassol, interior de São Paulo, que fica assim, do lado da cidade de São José do Rio Preto. Lá em Mirassol, ele havia ganhado um terreno de uma família de posses, e o terreno vazio, né? E ele foi, junto com o pessoal que fundou um centro espírita lá, orientado por Chico Xavier,
que é o pessoal da família... Peraí, só um minutinho. Do IELUS, né? Porque lá, antes do Centro Espírita, Grupo Espírita da Paz, que o Adelino fundou lá na cidade de Mirassol, já tinha sido fundado por outros amigos de Chico Xavier, que é da cidade de São José do Rio Preto, a família da dona Rosa Fassanelli com o filho Ricardo. Eles tinham fundado o IELUS. Então, um centro espírita que foi fundado diretamente sob a orientação de Chico Xavier. Isso foi fundado esse centro foi fundado em 1966. E em 1969, a mãe e o filho, né, a dona Rosa Fassanelli com o Ricardo, levaram o Adelino da Silveira e o Oswaldo Cordeiro, lá de Mirassol, para conhecerem Chico Xavier. E eles já tinham ganhado esse terreno vazio, estavam com a ideia de fundar um centro espírita lá, e o Chico então fala com eles que sim, que eles fundem o centro espírita vai... O próprio Chico deu o nome, Grupo Espírita da Paz, que funciona até hoje, né? Vocês vão ver uma foto minha lá com o Adelino. E eles então fundaram esse centro. E o Adelino ficou muito satisfeito, fez estatuto, e colocou no estatuto 9 pessoas num conselho para dirigir o centro, né? E claro que deu em confusão, né? Que é aquela história. Tem muito cacique para pouco índio. A verdade é essa, né? E aí o centro embarreirou, não ia para frente, porque todo mundo queria mandar no centro, mas ninguém queria trabalhar. Ninguém queria servir. Os servidores são poucos. Quando fala que é para mandar, para dar ordem, aí é fácil, aparece um monte de gente. Mas na hora de pegar na massa mesmo, todo mundo está ocupado, não pode, tem hora ali, hora colar, mas nunca tem hora para o centro espírita, né? E para as tarefas, principalmente as tarefas da caridade, as tarefas da mediunidade, as tarefas do passe, as tarefas de esclarecimento, não é? E aí o Adelino voltou ao Chico. Eu achei tão extraordinário isso, que ele falou com o Chico, né? Deixa eu achar aqui. E ele então falou: Chico, eu não estou entendendo. Você falou que era para a gente trabalhar com o centro espírita e incentivar o espiritismo na cidade de Mirassol, aqui no interior de São Paulo. Nós fundamos, ganhamos terreno, construímos o centro, depois ganhamos outro terreno para construir uma creche, construímos a creche, fizemos o estatuto da direção e o negócio embarreirou porque está complicado, que é um falatório, muita gente dando opinião aqui, dando opinião dali, e o centro não vai para frente. Então, o Chico falou assim, mas espera aí, meu filho, quantas pessoas mesmo tem nessa comissão de direção? E o Adelino falou assim, são 9, Chico. São 9 trabalhadores, diretores, e todas as decisões são colegiadas. A gente debate tudo antes de tomar as decisões para as atividades. Aí o Chico, então é por isso, meu nego. Pensa bem, Jesus, quando veio à Terra, chamou 12 discípulos para cuidar da terra inteira. Vocês estão querendo 9 só para cuidar de Mirassol? Não é o caso? E aí é uma grande lição para nós, né? Aqui nós vamos ver o Adelino com o Chico, lá na casa dele de Uberaba. Outra foto dos dois.
Aqui já é no Grupo Espírita da Prece, tá vendo? Quando eu falei que o pessoal saía da sala de passe, era aqui, ó. Saía da sala de passe para abraçar o Chico e a gente estava na mesa ouvindo as conversas e as notícias do Chico. Oi. Adelino conta a história daquele Jorge, eu acho. É, ele mesmo. É nessa cidade. Não, é Uberaba. O Jorge ele era uma pessoa muito pobrezinha, ele não era miserável de rua, não, ele era muito pobrezinho. O problema dele é que a família dele batia nele, né? Maltratava ele, às vezes ele chegava sangrando, mas tinha uma fé extraordinária e ele ia a pé do bairro dele, bem distante lá de Uberaba, até o Grupo Espírita da Prece todo sábado. Do Beijo, isso mesmo. O Adelino vai contar, tem uma foto do Adelino aqui, no primeiro encontro dos amigos de Chico Xavier e sua obra. Esse caso é maravilhoso. Mas eu não vou entrar nele não, que ele é um pouquinho extenso, né? Mas esse aqui é o Adelino com a irmã dele, na casa do Chico, de Uberaba. Aí, outra vez, o Adelino com o Bacelli lá no Grupo Espírita da Prece, né? Aqui, Dona Zilda, de Uberaba, com Adelino e Chico. E aqui é nesse momento, no primeiro Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier e sua obra, em Uberaba, em 2008, em abril, né, que era aniversário do Chico, a gente fez, e o Adelino, que tinha a palestra final do encontro, nos emocionou a todos contando esse caso, né? Esse senhor que vinha todos os sábados assistir a reunião mediúnica do Chico, e ele gostava muito de cantar e de fazer poemas, trovas. Era uma espécie de trovador, no sentido assim mais livre, né? Quase um repentista, embora ele não fosse do Nordeste, de Uberaba. Então ele fazia trova, e depois que o Chico tinha psicografado e estava abraçando as pessoas, ele fazia uma trova e o Chico respondia com outra trova. Os dois conversavam assim. Ou então o Chico pedia para ele cantar, ele cantava e o Chico completava a cantoria com ele, né? Juntava. Só que às vezes ele chegava muito suado, sangrando, né? Porque a família abusava dele, era já um senhor idoso. Os filhos dele colocaram ele para morar num barracão no fundo do quintal da casa. E mesmo assim ele não falava mal de ninguém, não reclamava, e ia lá no Grupo da Prece. E às vezes o Chico fazia questão de beijá-lo, né? Às vezes ele estava sangrando, suado, mas o Chico beijava na face. Então é um caso muito bonito. E quando ele desencarnou, o Chico deu notícia, lá no Grupo Espírita da Prece, que Jesus veio buscá-lo. Veja bem, como que as aparências enganam, né? Perante o mundo, era quase um moribundo, assim, uma pessoa sem boa apresentação, sempre muito suado, com a roupinha esgarçada, abusado pela família, não é? Às vezes sangrando na face, na boca. Perante o mundo era uma pessoa, vamos supor, que seria invisível aos olhos do mundo. Mas para Jesus, não. Imagina a elevação desse espírito, né? E o Chico falou para todo mundo lá, todo mundo se emocionou muito, quando ele disse que o próprio Cristo veio buscá-lo na desencarnação. Ele contou lá. Agora nós estamos fazendo o 17º encontro, mês que vem, em Mato Grosso, né, na cidade de Sinop. Então isso tem 17 anos que o Adelino deu esse testemunho público lá, em Uberaba. Aqui nós com ele, lá no Grupo Espírita da Paz. Ele completou esse ano 80 anos. Não é? E os livros dele, que eu sugiro todos eles. Os 3 livros do Adelino são maravilhosos. Livros de casos de Chico Xavier que ele ouviu do próprio Chico, tá? E tinha um detalhe, ele não publicava o livro
sem que o Chico revisasse. Isso é muito importante, né? Ele nunca publicou nada sem que o próprio Chico Xavier, visse os originais e com a letrinha dele fizesse essa revisão. O primeiro foi esse, Momentos com Chico Xavier. O segundo, que eu adoro, que é Chico de Francisco, onde aqui, numa conversa com Adelino, o Chico confirma que Francisco de Assis foi mesmo a reencarnação do apóstolo João Evangelista. Está aí nesse livro. Aqui tem o livro. E esse, que é considerado mais polêmico, mais verdadeiro, Kardec prossegue, né? Que foi o último que ele lançou no final de 1991, e pela primeira vez ele assume publicamente a tese de que Chico era a reencarnação de Allan Kardec. Nós já fizemos essa palestra aqui, mas não custa lembrar. A primeira capa é essa. A capa mais recente é esta. Vocês notam aqui, eu vou chamar a atenção, Kardec vai se apagando e vai surgindo Chico Xavier, porque nós temos aqui o testemunho do Adelino da Silveira sobre isso. Mas antes vamos nas dedicatórias, né? Vocês acham que o Chico Xavier ia dedicar um livro com o qual ele não concordasse com o seu conteúdo? Jamais, né? E o Chico divulgou esse livro para todo mundo, autografou o livro, nós mesmos recebemos 2 livros dele autografados. Aqui é o autógrafo do Chico para o próprio Adelino, onde o Chico escreve: ao querido amigo Adelino, ofereço este livro, cuja leitura muito me comoveu. Olha só. Grande abraço do seu irmão e servidor sempre reconhecido, Chico Xavier, 20/1/1992. E assim várias pessoas, eu não vou passar todas aqui, porque nós já fizemos essa palestra. Nós próprios recebemos o primeiro no dia 27 de janeiro de 92, aos queridos amigos Geraldo Lemos Neto e Eliana, com a estima e a gratidão de sempre, Chico Xavier. Uberaba, 27/1/92. E quando eu vou a Uberaba, com a vontade de confirmar isso, né? Eu já contei esse caso, não vou repetir, ele confirma para nós que ele era a reencarnação de Kardec, pega outro livro e autografa. Aos queridos amigos, Geraldinho e Eliana, com o apreço e o carinho, no agradecimento profundo do amigo e servidor, sempre grato, Chico Xavier, 19 de março de 92. E aqui o Bacelli, com o livro, e a palestra que ele fez a respeito da reencarnação de Kardec em Chico Xavier, e ele lançou o livro Chico Xavier, a reencarnação de Allan Kardec, que é este aí que vocês estão vendo. E agora, o Dr. Weimar Muniz de Oliveira, que naquela ocasião era presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás, ele e Dona Creuza, muito amigos de Chico Xavier, né, conviveram décadas com Chico Xavier. Ele, Dr. Weimar, era contra a tese, achava que as personalidades eram muito distintas, mas resolveu pesquisar. Ele era juiz de direito no estado de Goiás e utilizou a técnica forense, a técnica dos testemunhos, não é? E através da qual ele colheu depoimentos de 49 pessoas muito próximas de Chico Xavier, e todas elas confirmaram a tese do Chico ser Kardec. A partir daí, ele começou a analisar a personalidade de Allan Kardec através dos seus biógrafos e analisou a personalidade de Chico Xavier através dos seus biógrafos,
Depois, comparando as duas, ele conclui pela veracidade da tese, né, usando a técnica forense, a técnica do testemunho forense, que é empregada na justiça, né? Ele lançou o livro lá na casa de Chico Xavier, no dia 2 de abril de 2006. Infelizmente, aqui parte já desencarnou, né? Nós estamos vendo ele, que já desencarnou ano passado, doutor Weimar, a Bárbara, que desencarnou esse mês, né? Lá em Pedro Leopoldo, a doutora Marlene, que desencarnou em 2015, que também escreveu sobre a tese, e a esposa de Fontana. Fontana está aqui, a esposa dele, a Neida, que também já desencarnou. Né? Depois, aí estamos eu, Fontana, Naninha, Bacelli e John Harley. E Dona Creuza ainda está conosco. Essa é a primeira capa da Volta de Allan Kardec. A segunda capa, a edição mais recente. E agora eu vou passar o testemunho do Adelino para vocês. Como está um pouco baixo, eu vou precisar que vocês nos ajudem assim, com o máximo de silêncio para que todo mundo possa ouvir, tá bom? Adelino da Silveira. A ideia Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec? É coisa da sua cabeça, como alguns pensam? Seria o caso de perguntar se também é coisa da cabeça da doutora Marlene Nobre, presidente da Associação Médica Espírita do Brasil, editora da Folha Espírita, autora da frase "Não sei quando admiro mais, se como Kardec ou Chico", da cabeça do Dr. Weimar Muniz de Oliveira, magistrado em Goiânia, autor do livro A Volta de Allan Kardec, da cabeça do Dr. Carlos Bacelli, autor do livro Chico Xavier, A Reencarnação de Allan Kardec, da cabeça da Dona Maria Filomena Aluoto Beruto, presidente da União Espírita Mineira, de Martins Peralva, vice-presidente da União Espírita Mineira, do Dr. Antônio Baduí Filho, de Ituiutaba, do Dr. Elias Barbosa, de Uberaba, do Dr. Jarbas Leone Varanda, de Uberaba, do Geraldo Lemos Neto, de Belo Horizonte, de John Harley, de Pedro Leopoldo, do jornalista Javier Godinho, de Goiânia, do professor Múcio Melo Álvares, de Goiânia, do jornalista Fernando Vorme, do Rio Grande do Sul. Todos amigos do Chico, dezenas de anos. Será que seria coisa da cabeça também do Dr. Eurípides Humberto Higino dos Reis, filho adotivo de Chico Xavier? Li há pouco tempo o artigo A Pá de Cal, de Richard Simonetti. Será que também seria coisa da cabeça dele? O livro foi escrito enquanto Chico Xavier estava vivo, 11 anos antes dele desencarnar. E ele nunca desmentiu ou se queixou do livro. Você poderia contar alguma coisa que o próprio Chico disse confirmando ser Allan Kardec? Lembro-me que quando eu perguntei a ele se ele tinha gostado da capa, ele pegou o livro, uma caneta, e deslizando a caneta sobre as fotos, ele me disse: aqui ele vai se apagando para assumir a sua nova personalidade. E também, quando o livro foi lançado, ele me disse que mais de 50 pessoas deixaram o livro no portão com o Eurípides para ver se ele autografava. Então eu perguntei: e você autografou? Ele disse: todos. Mais alguma? Há também mais duas passagens que houve a participação dele. A primeira na frase: ou Allan Kardec reencarnou ou o Espírito da Verdade mentiu.
Ele me disse: meu filho, não coloque mentiu não, fica muito pesado. Coloque o Espírito da Verdade se enganou. E a outra na frase, quando eu digo, eu me lembro e somente Deus pode anular a minha memória, ele disse para mim: meu filho, não coloque somente Jesus pode anular a minha memória. Fica mais humilde, ele está mais perto. Devo acrescentar que eu nunca coloquei nos lábios do Chico o que eu não tenha ouvido dele. E pelo imenso respeito e amor que eu dedico a ele, eu jamais publicaria esse livro sem antes consultá-lo, sem autorização dele. Os espíritos amigos, via Chico Xavier, comentaram alguma coisa sobre o livro? Sim, há uma frase do Emmanuel em que ele disse: seu livro vacinou a doutrina. Chico Xavier foi uma das meninas médiuns da codificação? Quando eu fiz essa pergunta a ele, ele me olhou de uma maneira muito surpresa e disse: imagina, meu filho, que aquela menina ia aguentar a prensa que eu vivo. Existem outras opiniões a respeito, mas eu ouvi essa frase do Chico Xavier. Uns dizem que o Chico foi João Batista, outros João Evangelista, outros o apóstolo Pedro, outros Francisco de Assis. Ele nunca disse a você quem teria sido ele no tempo de Jesus? Doutor Hamilton, só posso dar testemunho do que vi, do que ouvi. Nunca conversei sobre esse assunto com ele. Ele nunca me disse quem teria sido naquela época, sem querer dizer com isso que ele não tenha dito a outras pessoas. Mas você sabe quem ele foi naquela época? Imagino, mas como não conversei com ele sobre isso, melhor silenciar. Quem ele te recorda? Ele me faz recordar os tempos apostólicos e os primeiros seguidores de Jesus. Primeiro, que ele jamais publicou nenhum livro sem a concordância e sem a revisão de Chico Xavier, isso está claro. Então, esses 3 livros que eu mostrei aqui, todos eles tiveram o crivo de Chico Xavier, antes de serem lançados, né, a público, todos eles tiveram o crivo, inclusive o Kardec Prossegue. Com relação ao Kardec Prossegue, como nós participamos disso, na época que o Chico recebeu os originais do livro, pediu para ele guardar, que não era a hora disto. Passou algum tempo, ele chama o Adelino, em Uberaba, com urgência, e chama o casal Galves, de São Paulo, a Nena e o Francisco Galves, que eram diretores do CEL, Cultura Espírita União, editora de Chico Xavier e também um dos maiores centros espíritas de São Paulo. E reunidos com eles 3 na casa do Chico, ele passa a orientação de Emmanuel. Emmanuel pediu para publicar esse livro, né, que é o Kardec Prossegue, em 15 dias. Olha só, em 15 dias. Então teve uma razão espiritual para isso. Para algumas pessoas, ele vai dizer que se dependesse dele, Chico Xavier, esse assunto não viria a público. Mas veio a orientação de Emmanuel, e como vocês ouviram aí o Adelino falando, na opinião de Emmanuel, esse livro vacinou a doutrina espírita. Então ele foi necessário vir a público antes da desencarnação de Chico Xavier. E por isso mesmo, ele, Chico Xavier, fez questão de divulgar o livro, autografando para várias pessoas. O assunto foi publicado na Folha Espírita de São Paulo, pela doutora Marlene Nobre, na revista Goiás Espírita, da Federação Espírita do Estado de Goiás, que era dirigida pelo doutor Weimar Muniz de Oliveira, que depois, mais tarde, vai publicar o livro A Volta de Allan Kardec. Foi publicado na União Espírita Mineira, por orientação de Dona Neném, do seu Peralva, avô da Patrícia aqui, no jornal Espírita Mineiro, e algumas outras também publicações que surgiram
a esse respeito, e que Chico passou a distribuir também na forma de avulsos, né? Por exemplo, ele citou aqui o médium Antônio Baduí Filho. Ele é médico psiquiatra, diretor do Hospital Espírita Psiquiátrico Allan Kardec, da cidade de Tuiutaba, na cidade de Tuiutaba, no Triângulo Mineiro. Ele, junto com Chico, recebia também o espírito, e recebe até hoje, porque ele está encarnado, né? O espírito de André Luiz, confirmado por Chico Xavier. Ele já publicou vários livros sobre a autoria espiritual de André Luiz. A gente chama ele carinhosamente de Toninho Baduí, mas o nome é Antônio Baduí Filho. E em várias cometrins, que são as confraternizações das mocidades e madurezas espíritas do Triângulo Mineiro, ele, como médium psicógrafo que recebeu várias mensagens do espírito de André Luiz e do espírito de Hilário Silva, todas elas afirmando que Chico era a reencarnação de Kardec. Essas mensagens foram levadas ao Chico, em Uberaba, e pessoas amigas, né, pediram a autorização do Chico para divulgar essas mensagens, e o Chico falou assim: olha, esses espíritos, tanto André Luiz quanto Hilário Silva e o médium Antônio Baduí, são da mais alta confiança. Se eles escreveram publicamente, quantas pessoas tinha lá na Cometrinha? Tinha mais de 600, então já está público. Podem divulgar à vontade, não é? E a partir daí, alguns de nós passamos a divulgar essas mensagens aí no início da década, em meados da década de 90, não é? Apesar de toda oposição que existe até hoje do assunto. Tem essa corrente que fala que Chico foi uma médium de Kardec, né? E é uma corrente que prova por A mais B que Chico teria dito isso. Ora, o próprio Chico Xavier negou isso várias vezes. Eu vi o Chico Xavier negar isso várias vezes, que isso não era possível. Depois, mais tarde, surge um livro sobre o qual nós já falamos aqui, que é o livro Mensagens de Inês de Castro, em que muitas das reencarnações que esse pessoal divulga como sendo de Chico Xavier, na realidade, são do espírito de Inês de Castro. E o espírito de Inês de Castro escreveu o livro sobre Chico Xavier em 1977, então joga por terra essa tese. Acontece, gente, que a gente tem que pensar o seguinte: no início da tarefa dele em Pedro Leopoldo, ele estava começando a tarefa, era natural que ele desviasse do assunto. Porque já naquela ocasião, o Ramiro Gama, que era o editor do reformador da Federação Espírita Brasileira, começou a dizer que ele era Allan Kardec, e o Ranieri, que era um delegado de São Paulo, que se tornou espírita, convenceu-se da realidade do fenômeno através da mediunidade de Chico Xavier e começou a falar que ele era a reencarnação de Kardec. Então é natural que ele quisesse abafar esse caso no início, né? Nas décadas de 30, 40 e 50, e desviar do assunto. Eu quero lembrar que o próprio Jesus de Nazaré não assumiu que era o Cristo, a não ser depois que Pedro diz para ele que ele era o Cristo. Se vocês se lembrarem, está numa parte do Evangelho de Mateus, capítulo 16, que os discípulos estão com Jesus, né? E Jesus pergunta: e vocês? Porque os discípulos vão falar com Jesus em Mateus 16 o seguinte: o pessoal aí fora estão falando que você é Elias, que você é o profeta Jeremias, que você, não é? Que você é João Batista e tal, e coisa. E você, que você nos diz disso? E Jesus vira e fala: por favor. Não, aí Pedro que vai.
vai falar. Não, aí pergunta, né? Vários dos discípulos, e vocês? O que vocês dizem? Pergunta, quem estão dizendo que eu sou? E aí uns dizem que é Elias, outros João Batista, outros Jeremias ou algum dos profetas. Ou algum dos aí profetas. Ele fala, e tu? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro vai falar, tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, né? A partir daí, então, ele assume que ele era o Cristo. Então tem muito disso, né? Essas revelações, realmente, elas vêm no círculo mais estreito, para depois se espalhar. Mas no início da tarefa é normal que o enviado celeste não seja reconhecido na própria casa, na própria cidade, como foi o caso de Jesus. Eles até faziam chacota dele, os hebreus, os fariseus, porque eles diziam, de Nazaré não pode vir coisa boa, não é? Porque ele era conhecido como Jesus de Nazaré, apesar dele não ter nascido em Nazaré, ter nascido em Belém da Galileia, da Judéia, né? Mas os próprios fariseus faziam esse jogo de palavras, né? De Nazaré não pode vir coisa boa. E a mesma coisa, na época que nós publicamos isso, na década de 90, né? Chico sendo Kardec e tudo, vocês não imaginam a enxurrada de cartas. Naquela época não existia ainda e-mail, nem mensagem de WhatsApp celular, mas tinha fax. Lá na União Espírita Mineira, eu, Dona Neném, Peralva, a gente recebia aqueles fax, assim, raivosos, né? As pessoas raivosas. Como que pode ser a reencarnação de Kardec, um bugre ignorante de Pedro Leopoldo? Era assim, gente, nesse nível. Né? E eu tô falando isso, não é qualquer pessoa que escreveu isso, não. São pessoas que estão aí no meio espírita até hoje, não é? E é incrível como as pessoas não têm a sensibilidade de raciocinar, de estudar, de pesquisar, de ver as fontes, né? De estudar o assunto mais a fonte. Mas a grande verdade é que a partir de 1992 o Chico assumiu para todos nós que convivíamos com ele lá em Uberaba que ele era de fato a reencarnação de Allan Kardec nesses últimos 10 anos de vida dele. O avô de Patrício Peralva, Patrícia está aqui conosco hoje, ele tinha escrito por solicitação de Dona Neném, que não tinha dúvida nenhuma, Dona Neném, que foi citada aqui pelo Adelino, né, Dona Maria Filomena Aluoto Beruto, presidiu a União Espírita Mineira durante 33 anos, e ela, em 1972, ficou animada porque o Fernando Worm, que era natural da cidade de Guaíba, no Rio Grande do Sul, jornalista, escritor de vários livros, dentre eles o livro A Ponte, no qual ele entrevista Chico Xavier, havia publicado num artigo lá no Rio Grande do Sul que Chico Xavier era a reencarnação de Kardec. Então ela fica animada com esse artigo e fala com Peralva, Peralva, escreve sobre isso, que o Peralva era o diretor do Espírita Mineiro, que era o jornal oficial da União Espírita Mineira, e ela então deu toda a força para ele, ela era presidente, para ele escrever um artigo. O Peralva escreve o artigo, o assunto estava só entre eles, ele, Peralva e Dona Neném, não conversaram com mais ninguém, e ele, como diretor do Espírita Mineiro, ele que compunha o jornal naquela época, né, Célia, não é igual hoje, que a gente tem toda a facilidade digital, naquela época se compunha o jornal fisicamente, fazendo a colagem, né, Célia? Assim. Não, porque você está conosco há tanto tempo, né? A Célia é quem é a coordenadora editorial da Vinha de Luz. Então, em 72, o Peralva fez a colagem e tal, mandou para a gráfica para publicar o artigo, que sairia no Espírita Mineiro. E, aliás, ele iria mandar na manhã seguinte, à meia-noite, ele fala, usando aí o
o sergipano dele, né? O telefone tilinta. Então o telefone tocou, era Chico Xavier na outra ponta. E o Chico falou com ele: Peralva, meu nego, tira este artigo da União Espírita Mineira agora. O espírito de Emmanuel está aqui me falando. Este assunto virá mais tarde. Se você publicar isto agora, vai trazer confusão para nós em Uberaba, porque nós estamos em pleno trabalho. Né? Ele, em Uberaba, estava em pleno trabalho ainda, não tinha terminado a obra. E, de fato, 20 anos depois, em 92, ele autoriza o Adelino da Silveira a publicar o Kardec Procede, porque a obra estava pronta. Ele já estava, em 1992, com 82 anos de idade, né? E aí, a maioria dos livros já tinham sido publicados, a tarefa já estava a pleno vapor. Aliás, já tinha sido realizado em mais de 90%. Bom, quando o Adelino conhece o Chico, ele conhece junto com Oswaldo Cordeiro, que é esse que está do lado dele, e Chico Xavier na casa do Chico de Uberaba. E o Oswaldo também escreveu um livro fantástico de casos do Chico. O Oswaldo é este aqui, né? Que é este aqui que eu recomendo. Chico Xavier, Pequenas Histórias, um Grande Homem. Oswaldo Cordeiro. Oswaldo era da cidade de Votuporanga, que é próxima a São Paulo, né? Também fundou um centro espírita. Depois que ele saiu de Mirassol, em Votuporanga se fundou um centro espírita sob a orientação do Chico. Toda vez que o Chico ia a Votuporanga, ficava hospedado na casa dele. Aqui já terminando, quando... Essa aqui era uma placa que tinha na cidade de Pedro Leopoldo, infelizmente agora eles estão em obras nessa região e tiraram a placa. Logo na entrada da cidade, naquele trevo, né, aqui nasceu Chico Xavier, o mineiro do século. E aqui nós tivemos um evento especial lá, que foi a fundação da Fundação Cultural Chico Xavier. Nessa época a gente participava da direção da fundação, aqui Fontana, sempre presente, né? E aqui também o Bacelli, né? O Bacelli aqui conosco, junto com Fontana. Aqui, quando eu e Bacelli fizemos o primeiro ciclo de palestras sobre Chico Xavier em Londres. Londres tem, naquela época, isso foi em 2006, naquela época tinha 800 espíritas, hoje deve ter um pouquinho mais. E logo no centenário de Chico Xavier, e esse livro nós temos aí também, o Bacelli lança esse livro, que é 100 anos de Chico Xavier, fenômeno humano e mediúnico, onde ele revela detalhes um pouco mais íntimos do que acontecia, né, em Uberaba, do que aconteceu, casos difíceis que Chico Xavier sofreu, perseguições terríveis que ele sofreu, que a maioria do movimento espírita não conhece, né? Muitas vezes, eu digo a vocês que eu vivi muito isso, né, nos 21 anos com os quais eu tive a possibilidade de conviver intimamente com Chico Xavier, que o maior testemunho dele em matéria de caridade foi o testemunho do silêncio. A força moral do Chico de superar os obstáculos, as incompreensões, as perseguições e até casos muito tristes de plágio da obra dele, que ele enfrentou com silêncio, mas com muita firmeza. E o Bacelli toca nesse assunto neste livro, né? A capa mais recente é essa. Aqui, quando nós fizemos, em 2011, o Encontro Nacional dos Amigos Chico Xavier e sua obra em Belo Horizonte, aqui que foi em frente ali do... não.
Minas Centro. No Minas Centro, né? Minas Centro, e tem eu toco. Eu participei. Ah, você participou? É, o Minas Centro, em frente ao Mercado Central. É, bem, em frente ao Mercado Central, eu, Bacelli e Eurípides, né? A gente fez um bate-papo aí pro pessoal. E logo depois, o livro mais recente sobre as lutas de Chico Xavier, o Bacelli publicou com esse título, Chico Xavier e Foi Assim. Eu posso dizer a vocês que, embora o livro seja muito cheio de questões muito difíceis, tudo que ele expôs ali é verdade. Infelizmente. Aqui nós com Bacelli e a nossa querida Nona, em Uberaba. Aqui, quando fizemos o encontro de Torres, por coincidência, a Gelsi estava lá, domingo, na casa de Chico Xavier, anteontem, né? E nesse encontro nós tivemos a presença da querida irmã Ilha Pinheiro, lá do Ceará, de Fortaleza. Ela católica, apostólica romana, mas apaixonada com Chico Xavier, não é? E fez muita questão de vir a Pedro Leopoldo, de conhecer todos os caminhos de luz de Chico Xavier, onde Chico morou, onde Chico trabalhou. Ela conhece bastante a obra de Chico Xavier e ela trabalha muito nesse modo de querer unir as religiões, né? O diálogo interreligioso. E uma pessoa extraordinária, ela já participou 2 vezes conosco, né? Ela já participou do encontro de Pedro Leopoldo, que foi em 2012, 2008, 2009, ela participou, e participou desse encontro de Torres também, onde ela fez palestra. E, para terminar, o livro mais recente do Bacelli sobre Chico Xavier, contando da parceria mediúnica deles, Chico Xavier e Carlos Bacelli, Amizade e Parceria. Todos esses livros que eu estou citando eu recomendo para a nossa ilustração, né? E aqui, para quem não conhece, né, esse aí é o Dr. Inácio Ferreira. Mas como nós já estamos assim avançados na hora, eu vou deixar para contar o caso do Dr. Inácio semana que vem, que é um caso que ele era médico, psiquiatra, diretor do Sanatório Espírita de Uberaba, muito amigo do Chico, muito amigo do Bacelli. Ele veio a desencarnar em 1988 e logo depois passou a escrever, passou algum tempo e passou a escrever pelo Carlos Bacelli. Inclusive, no livro Chico Xavier, o Médium de Pés Descalços, tem uma carta do Chico, nós tratamos desse livro semana passada, né? Numa das cartas do Chico, o Bacelli escreve para o Chico querendo receber o espírito de Bezerra de Menezes. E aí o Chico escreve para ele: olha, Bacelli, eu estou vendo que você não vai receber o espírito de Bezerra de Menezes, você vai receber o espírito de Dr. Inácio Ferreira. Está lá, no livro Chico Xavier, o Médium dos Pés Descalços. Semana que vem eu conto o caso que nós colocamos no livro Chico Xavier, Mandato de Amor, que é este aqui, os livros do Dr. Inácio Ferreira, tá bom? Que é um caso muito interessante, que está lá na nossa parte do depoimento no livro Chico Xavier, Mandato de Amor, que foi logo depois da desencarnação de Dr. Inácio Ferreira em Uberaba. Ok? Então, até a semana que vem. Semana que vem a gente se encontra novamente. Eu vou pedir a Paulinha para fazer a prece final em nome de todos nós. Vamos serenar nosso coração, pensar em Jesus. Obrigada, Geraldinho, por essa palestra maravilhosa de hoje. Que possamos todos juntos ter aprendido bastante com todas essas palavras maravilhosas.
sentindo um pouco do Chico Xavier, um pouquinho mais próximo do nosso coração. Que Jesus nos abençoe sempre com tantas palavras lindas e que possamos cada dia mais aprender e colocar no nosso dia a dia cada uma dessas ensinamentos, dessas palavras, desse amor. Jesus, por favor, acalenta nosso coração com muita fé, muito amor, que Maria e Jesus estejam sempre presentes, abençoando a nossa família, o Geraldinho, João Pedro, para que eles possamos sempre aprender cada dia mais com eles. Acalenta também todos aqueles que estão na rua, precisando do seu carinho, do seu amor, dos que estão doentes, que todos possam sentir com muito amor, o carinho, a fé de Jesus abraçando seus corações. Maria, traz o seu manto de amor, de fé e de ensinamento sempre ao nosso coração. Que possamos seguir sempre no caminho reto, ajudando a todos aqueles que estão à nossa volta, mais necessitados. Obrigado por esse momento de paz, de amor, de fé e de ensinamentos, e que possamos estar sempre ao seu lado, e possamos sentir a sua presença em nosso coração, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado.